vamos perder tempo para prece também. A gente já vai, quando Eu entrar faço, na Guedes. sala... Aí faz, Ricardo, então, isso. Deus Pai de amor e misericórdia, agradecidos estamos por estarmos aqui reunidos com esses irmãos encarnados, essa espiritualidade desencarnada e necessitada, assim como nós, que vem junto a nós para estudar e ainda mais tendo a oportunidade de fazer essa aula em nossos lares, que os espíritos que habitam os nossos lares também ouçam essas aulas e tentem se melhorar, assim como nós temos buscado nos melhorar. Agradecemos aos guias espirituais, aos guias do estudo, que nos dê luz e força para ter entendimento e internalizar todos esses conhecimentos. Obrigado, Pai, que assim seja. Que assim seja. Meus queridos amigos, hoje eu acredito que nós vamos falar de um tema que acho que é o mais importante de todos os temas que já comentamos, né? E que falamos. Boa noite. Porque é um tema que nos fala e nos mostra a beleza da vida. É um tema que nos mostra tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fomos e tudo aquilo que seremos, né? Tudo aquilo que seremos. Então, nós vamos falar de Deus. E falar dessa força, dessa energia, eu acredito que é até desafiador, porque nós vamos usar de palavras que a gente conhece palavras, mas não conhece a força, não conhece a energia, não conhece esse que é, certo? Então, nós vamos para a primeira pergunta. Nós falamos que não íamos estudar com perguntas, tanto que a gente não vai descorrer tudo, porque passamos na tarefa o que era para ser estudado, o capítulo já está estudado, com certeza. Não vamos com pressa, porque essa tarefa vai ficar para outras semanas também, acredito, porque nós não vamos dar conta de todo o capítulo, porque, né, é uma coisa que vai surgir bastante perguntas, acreditamos, e a gente vai tentar responder, né? É por isso que é um tema onde a gente precisa mesmo se prender, se conectar com este tema. Acredito que esse estudo, quando vocês fizeram, houve uma interação com a espiritualidade, né? Nós que preparamos, e vocês também prepararam o tema, temos certeza disso, a gente entra em comunhão com a espiritualidade e a gente se solta, né? A gente interage mesmo com os nossos amigos da espiritualidade e faz essa interação com essa força que hoje nós vamos tentar falar um pouco dessa energia cósmica, né? A primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, bom, já falamos, nós não vamos falar da introdução do livro, porque é muito rica, nós vamos deixar para o final, tá? Porque tem a introdução do livro e tem uma introdução totalmente maravilhosa, que nós precisamos também de bastante estudo, vamos deixar para completar no final, como o Cosme nos passou dentro da didática, certo? Eu acho que a gente achou que fica melhor. Então, nós vamos começar mesmo pelo capítulo 1. E na tarefa foi feita uma pergunta, e essa pergunta está na Gênese, né? Dentro do capítulo da existência de Deus. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas,
a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerar antes de tudo. Então, diante disso, nós vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, nós vamos tirar até o artigo. Nós não vamos perguntar o, nós vamos falar que. Que é Deus? Porque se perguntássemos quem, nós estaríamos referindo a alguém. E não é isso. Se perguntássemos usando o artigo o que é, nós estaríamos especificando alguma coisa e também não temos noção disso. Agora, que é Deus? É aí que nós vamos tentar responder diante da nossa ignorância ainda, como espíritos imperfeitos que somos, tentar chegar próximos deste que é Deus, trazendo esse Deus para nós, para os nossos dias de hoje. Porque nós já sabemos quanto já não ouvimos a resposta dos espíritos dada a Kardec. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas será que nós analisamos essa resposta? Será que nós procuramos saber o que é causa? Será que nós procuramos saber o que é primária? Por que primária? Então, a gente, dentro do Espiritismo, muitas vezes, nós ainda usamos o catecismo, né? Porque quase todos nós viemos do catecismo, né? O catecismo era a decoreba, né? E aceitávamos tudo. Hoje, nós precisamos, dentro dessa aceitação, ter um entendimento, ou melhor, dar um entendimento para as respostas. E como nós estamos nos baseando em Kardec, nós vamos ter o alicerce em Kardec, certo? E aí nós vamos tentar explicar, tentar chegar perto desse Deus, trazendo para as belezas da nossa vivência. Vamos tentar fazer isso. Falo um pouco e depois eu quero que alguém complementa para mim. O Espiritismo, ele apresenta Deus, né? Como vimos aqui na pergunta que Kardec fala, como uma inteligência suprema. Tudo bem, uma causa primária. E qual é o valor do conceito de Deus? Será que nós conhecemos o valor do conceito de Deus? Então, diante dessa pergunta, eu vou emendar outra para a gente debater. E como o Espiritismo apresenta as provas da existência de Deus? Aí sim, pode anotar aí no caderninho que é essa pergunta que a gente vai debater. Como o Espiritismo apresenta as provas. Antes disso, eu vou falar causa primária. Por quê? Porque todo efeito, vamos explicar isso antes, todo efeito tem uma causa. E ele, aqui diz, os espíritos respondem para Kardec que é uma causa primária. Primeira, não teve. Deduz que neste que não teve começo e que também não tem fim. Não ter fim, a gente até aceita. Vai levar, não tem fim, uma coisa infinita. Mas não ter começo, aí a gente já entra com umas dúvidas. Mas como? Como? Causa primária de
tudo. Então, se não tem começo e ele é a causa primária disso, e que aconteceu primeiro de tudo, de tudo, de tudo, nós podemos explicar essa existência de Deus através das provas, certo? Como que eu provo isso? Como que eu digo que ele foi uma causa primeira, uma causa primária? Aí eu pergunto, olhemos para nós, meus amigos. Quem eu sou? De onde viemos? Para onde vamos? Como estamos? Como viemos? Então, em tudo, nós vamos encontrar respostas, mas essas respostas, a ciência, ela explica através, né, como viemos, a parte biológica, o encontro do espermatozoide com os óvulos, o embrião, o feto, o nascimento, aí é uma parte biológica. Mas e essa condução até o formar dessa parte biológica? Aonde estava? E o começo de tudo? De onde viemos? E agora como estamos? Então vamos tentar buscar dentro dos nossos dias o que nós entendemos desse Deus. Porque eu acredito que se nós pensássemos que ele fosse algo material, ele teria um fim. Porque tudo que é matéria acaba. Ele é imaterial. Ele é infinito. Nós vamos chegar nos atributos dele também. Mas vamos pegar esses dois. Entender esses atributos aí. Essa divindade para a gente pegar esse raciocínio para chegar, entrar e trazer esse Deus para dentro de nós. Tá? Porque senão a pergunta fica na decoreba, né? Causa primária de todas as coisas. Bom, primeira é ele. E como se formou ele? Somos muito pequenos para entender aí. Todas as pesquisas que fizemos, vimos. Somos pequenos, somos espíritos ainda imperfeitos para darmos uma resposta que Deus é isso ou aquilo. Então, até os espíritos, causa primária diante disso, vamos para a pergunta em debate. Como o Espiritismo apresenta as provas da existência de Deus dentro da nossa doutrina? Quem responde para nós? Aí ele abre o microfone e responde. O que acha? O que vê? Deus no quê? Como que a doutrina mostra essa existência para nós, de Deus? Não vamos perder muito tempo para falar, porque eu acho que muita gente está conseguindo falar. A gente já fala. O que vocês veem na doutrina provando essa existência de Deus? Para crer em Deus, basta olhar as obras dele. Entendeu? Que o homem não é capaz de fazer. O universo, que ele existe, entendeu? A existência de Deus. É o que eu entendo, né? Alguém mais? Olhar os olhos da criação, né? Sim. Alguém mais? Que está conectado com esse Deus, poderia falar o quê? Como prova essa existência? A Silvia falou nas obras da criação. E dentro da nossa doutrina. Ana. Eu acho que também naquilo que a gente sente, no fundo, a gente sabe que existe
a gente busca, quando a gente vê, que nem ela falou sobre as obras, se você olhar uma árvore, a gente nunca vai conseguir fazer uma árvore. Não, tem que ter algo muito maior que a gente. E eu acho que, assim, pelo que eu entendi, a gente ainda não está nem preparado espiritualmente para entender toda essa grandiosidade que é Deus, porque a gente ainda está muito pequeno. Isso mesmo, Ana. Isso. Olha, gente, então, o espiritismo, eu vejo, né, eu, Goethe, dentro da reencarnação, o espiritismo, né? Esse ir e voltar do espírito, né? Aí já mostra, né, essa prova da existência de Deus, além das obras, dentro dessa nossa pequenez, e tudo isso que olhamos à nossa volta, né? E nós vamos ver muito mais para frente, mas só para a gente mostrar a existência. Então, olha, mesmo aqueles que falam não crer em Deus, creem em Deus. Ainda não conseguem dizer que creem em Deus, não enxergaram as belezas e não ligaram isso com a causa primeira. Só isso que acontece, né? Porque nós trazemos, quando ele diz, vós sois deuses, a existência de Deus está em nós. Porque aí eu vou poder responder quem eu sou, como estou, de onde vim, certo? Porque até uma parte, como eu disse, a ciência vai. Tem outra parte que foge, né? Como as outras ciências, né? Então, vamos lá. Dentre os atributos de Deus, outra perguntinha para debatermos. Está o de ser único. Guarda essa palavra, vai escrevendo aí no caderninho. Único. Imutável e imaterial. Vamos guardar essas três. Vamos debater essas três. Já chegamos no atributo, nos atributos. Mas precisamos isso, porque isso já está junto com a causa primeira. Único, imutável e imaterial. O que podemos entender desses três atributos? Não precisa falar dos três. Levanta a mãozinha e fala aí de um. O que entende de único? Vamos lá, vamos um por vez. O que nós podemos dizer único? Por que único? Eu decorei, ele é único, é imutável, é infinito, é imortal, e a gente fica naquele falar só, mas a gente não para entender, raciocinar e trazer. O que eu posso trazer hoje? Eu posso entender que ele é único. Por quê? Por que eu acho que ele é único hoje? Quem fala? Tem bastante gente querendo falar porque ele é único. Esse único já quase responde a causa primeira. Vocês conseguem? Gente, Fala, Marta. Fala, querida. Não há nada igual e nem semelhante. Ele é único. O Du também levantou a mão. Du! Fala, querido. Boa noite a todos. Boa Logo noite. na fala, causa primária de todas as coisas. Se ele foi o primeiro a fazer todas as coisas, consequentemente, qualquer coisa que veio depois dele foi criada por ele. Então, consequentemente, ele é único. Foi a partir dele que começou tudo. Se houvesse dois iguais, então um teria que ter criado o outro, então não existiria. Então, como ele é Claro. ele é o único. Então, a partir dele começou tudo. Mesmo que tivesse um segundo Deus, vamos dizer assim, né, que é um absurdo, teria sido criado por ele, por esse primeiro. Então, ele seria maior do que esse. Então, ele se torna único por isso.
Muito bom. E se tivesse mais que um, já pensou? Amanhã um direcionaria o sol para nascer, o outro não direcionaria. O que ficaria? Teria que ser único, não é? É certo? Então, único, boa justificativa, como a Marta falou, único, causa primária. Ó, tá vendo como vai fechando as coisas? A gente vai ligando e a gente vai entendendo. Estamos em uma pergunta e estamos entendendo e trazendo. E dá uma sensação, não sei se acontece com vocês, mas comigo dá de leveza de falar nesse ser supremo, né? De uma coisa assim muito boa, de interiormente. Vamos para uma outra perguntinha, ou alguém mais? Eu acho que já ficou claro, né? Podemos seguir? Vamos para uma outra perguntinha. Não, imutável. Mas acho que no único já respondemos, imutável e imaterial. Alguém quer continuar com o imutável e imaterial? O imutável foi o que acabamos de falar, se ele mudasse, né? Se tivesse mudanças, hoje o sol sairia, amanhã não sairia, e ficava mudando tudo. E imaterial. Porque se fosse material, já falamos também. Teria um fim, e ele é infinito. Concordam com isso, com essa justificativa, ou alguém quer mais acrescentar algo? Tá muito bom, vamos mexer. Tá ótimo. Aceitaram isso? Porque pode falar, mas eu não concordo com esse atributo, ou não estou pronto para entender isso. Então, quando a gente percebe que não dá para... É muita coisa, não né, para a gente chegar perto. Então, não tem como ficar longe, né? Ou Deus, ou Jeová, ou qualquer outro nome que derem. É uma força, uma energia, né? Bom, não é mais o velhinho de barba branca, né? Sentado no trono, não é? Nos esperando, né? E os anjinhos tocando harpa, né? Esse ficou lá no catecismo. Mas precisou a gente saber começar assim, né? Começar a saber ele desse jeito para depois trazer ele para perto. A mesma coisa que foi descrucificar o Cristo, né? Que não deixamos mais ele na cruz agora de jeito nenhum. Ele está bem pertinho da gente, com certeza. Bom, outro atributo da divindade, que é difícil de raciocínio, hein? Quem me ajuda? É de ser eterno, ele não ter começo e não ter fim. Quem que me explica esse eterno, gente? O Du e a Ana levantaram a mão. Oba, então vamos. Bom, como eu levantei primeiro, eu vou na frente, Ana. Vai, tá ótimo, tá ótimo. Vamos fazer uma discriminação aí. Quando se fala infinito, a gente está se referindo à matéria, ou seja, um começo e um fim, ou nenhum dos dois. Tipo assim, o universo é infinito. Por quê? Porque se fala em matéria. Quando se fala em eterno, se fala em tempo. Então, não tem começo e não tem fim. Então, a gente tem que discriminar isso daí. Quando se é infinito, estamos nos referindo à matéria, à parte física da coisa. E quando se fala em eterno... Que um dia talvez acabe, né? Infinito, não sei, né? É matéria. Mas você falou bem certo. Então, e eterno é referente a tempo. Então, voltando só um pouquinho, quando se fala que ele é imutável, por que Deus não muda? A partir do momento que ele mudar alguma coisa, algum atributo dele, é sinal que aquele primeiro estava errado e é inconcebível. Porque se ele mudou, ou ele mudou para ficar errado, ou ele estava errado antes. Consequentemente, ele deixaria de ser Deus. Isso, essa mudança não acontece, não pode existir. Ótimo, ótimo. Então, gente, nós somos o quê quando falamos dentro do Espiritismo? Nós somos espíritos imortais, nós somos
infinitos, mas não somos eternos. Tudo bem? Ficou claro? Certo? Infinitos, sim, podemos falar, mas não eternos. Eternos, só Deus. Ana? Sobre isso, não, eu tenho uma pergunta. Nós somos infinitos, mas nós tivemos um começo que fomos criados por Deus. Então, quando fala que Deus é eterno, porque se a gente colocasse como só infinito, alguém teria que ter criado ele. É isso. Sim, olha Então, que bom! não seria tudo isso que a gente já falou. Imaterial, Isso. imutável. Né? Eu acho que essa palavra do eterno, ela vem fechar tudo isso que a gente falou. Isso mesmo. Teria que ter uma fecha. pessoa antes ali criando Deus. Então, Tinha alguma coisa ele só criando. pode ser usado, o eterno ele só pode ser usado, então, quando a gente se refere a Deus. Certo. É isso? Excelente, excelente. Então, há um outro também, que é o fato de ser Deus. Agora sim, nós vamos trazer também o que a nossa doutrina nos mostra muito no Evangelho. Muito, muito, muito. Justo e bom. Quando estamos vendo tantas dificuldades e quantas diferenças existentes no mundo, estamos passando por um momento pandêmico, estamos vendo diferenças mil. Como que nós vamos entender isso diante desse atributo que Deus é justo e bom? Está tudo no Evangelho. Quem me responde? A nossa doutrina nos mostra isso muito abertamente. Muito abertamente. Por isso que eu disse, trazer Deus para o Espiritismo, porque, olha, muda tudo, né? Vai mostrar. Quem levantou a mão, Helenir? Fala que daqui eu não estou vendo. Abre o microfone. O Ricardo levantou a mão. Oba! Respondendo à sua pergunta, Deus é infinitamente bom porque ele nos dá a chance de nós podermos nos modificar e dá a chance de nós conseguirmos nos mudar para chegar cada vez mais próximo dele, se bem que nós estamos muito longe dele. Quando a gente vê todas essas coisas que estão acontecendo, essas diferenças sociais e tudo mais, num primeiro momento a gente pode até querer culpar a Deus por nos dar tantas coisas em nossa vida. Porém, não foi ele que nos deu, foi nós que criamos. Pela nossa incúria, pela nossa avareza, por todos os nossos vícios que nós vamos convivendo uns com os outros, e isso vão sendo provas e expiações para que nós mesmos nos melhoremos. O que nós temos que mudar é a maneira de enxergar os problemas, que não foi Deus que nos causou. Deus nos deu a oportunidade de passar por essa dificuldade para que nós consigamos nos modificar. Maravilhoso. Muito bom. Quem mais? Tem gente querendo falar um monte aí, eu tenho certeza. Tem mais mão levantada, Helenir, que eu não estou vendo daqui. Ainda não. Ainda não. Então, só complementando isso que o Ricardo falou, Juliana, pode falar, meu amor. Abre o microfone. Não? Por exemplo, se eu estiver num lugar, passar por um lugar e ver uma pessoa só, construindo todo o jardim de uma escola, um aluno sozinho, construindo todo o jardim da escola, é um exemplo. Pelo primeiro momento, eu vou pensar, nossa,
tantos alunos nesse colégio, por que que este único aluno, que coisa, como que o diretor propôs isso, como que castigo, que coisa horrível, ele reconstruindo, fazendo esse jardim sozinho, um jardim que foi destruído. Aí eu paro e vou perguntar o que acontece. Aí a diretora explica, é um aprendizado para ele, não é um castigo. Ele pegou o seu carro, entrou aqui para fazer bonito para os outros e passou por cima do jardim. Ele está reconstruindo esse jardim e lembrando que nunca mais o carro vai passar por esse jardim, porque vai ficar tão lindo quanto aquele que estava quando ele passou com o carro. Não é assim? É esse exemplo que a gente fala. Então, são as oportunidades, é a pluralidade das nossas existências, é o ir e vir. Então, não importa se estamos longe de Deus, mas entendendo entendendo esses conhecimentos todos, por isso que é falado, sempre é falado. Divaldo sempre diz, Haroldo diz, entre eu e Deus tem Jesus, certo? E estudar Kardec para compreender Jesus, porque nós vamos compreender Jesus que está mais perto, que esteve, e os conhecimentos de Jesus, Filho do Pai, certo? Mas Deus está muito acima. Então, nós não podemos falar de uma coisa que nós podemos compreender da maneira que os livros, que a teoria nos mostra. Mas esse entendimento, ele precisa ser compreendido através do nosso autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos, nós nunca vamos compreender. Nós vamos estudar livros, obras, nós vamos ganhar diploma, né, de grandes literários, mas nós não vamos enriquecer o nosso conteúdo, porque não vamos mudar para nos aproximar, como disse o Ricardo. Qual é a nossa meta? Lá, final. Chegar a espíritos puros, né? A esfera crística. Talvez lá conheceremos essa força divina que hoje nós vamos apenas observar nas grandes coisas que os nossos olhos enxergam, como diz, o pintor, ele pinta o quadro, mas o pintor não é o quadro. Ele só pintou o quadro. Então, a obra, toda a obra da criação, o universo, é de Deus. Vamos para a próxima. Há muitas... Já vimos as diferenças, né, gente? O que nós temos que fazer? Orar pelas diferenças, né? Ter a aceitação pelas nossas dificuldades, pensar que tudo está certo, tudo está no lugar como tem que estar, estamos com quem devemos estar, né? E vamos continuar. Há muitas pessoas que dizem que é desnecessário pensar sobre Deus, já que não podemos entendê-lo. Faz sentido esse raciocínio? Se a gente não entende, é desnecessário não pensar nele? Tem mãozinha levantada? A Yara quer falar. Oba! Pronto, Yara. Abre o microfone. Ela... Sim. Isso aí não dá para discutir. A existência de Deus nossa, eu por isso que eu tô quieta até agora, porque para mim não dá para pôr em dúvida, para questionar nada. Deus é Deus. Deus é Deus, muito bom.
Nós estamos só argumentando isso que você disse, que não dá, nós vimos que não dá para discutir, dá para a gente trazer as coisas que nós estamos vivendo e que temos, que tudo, e refazendo, alicerçando essa energia cósmica, né, que é Deus. Muito bom, Yara. Como poderíamos... Maristela levantou a mão. Ah, Estela. Eu acho que é muito cômodo a gente falar, né? E a gente não ir atrás, porque é uma coisa que sempre está junto da gente. A gente toda hora, nas necessidades principalmente, a gente vai lembrar de Deus. A gente precisa de uma força maior, de uma retaguarda. E aonde a gente se refere? Até um ateu, ele vai, uma hora, se referir a uma força maior. Porque a gente não sabe o que nos acontece. Nas maiores dificuldades, é aonde a gente procura. Agora, conforme a gente vai se espiritualizando, isso vai fazendo parte a gente sabe que ainda nos parece bem incompreensível. Mas, como você disse, cada vez mais que a gente estuda e que a gente interioriza, se espiritualiza, isso vai ficando um pouco mais claro, muito mais junto da gente, essa amorosidade, toda a justiça que a gente vê na reencarnação. Então, eu acho que a presença divina vai ficando, a cada dia da nossa existência, mais presente, um pouquinho mais claro. Ai, que bom. É isso mesmo. A gente se sente forte, né? Como a Yara disse, Deus é Deus, mas trazer Ele para nós não podemos deixar Ele lá longe. Então, às vezes eu estou desanimada, né? Tô nostálgica, tudo, mas eu preciso dessa energia. Então, a gente sente, né, Maristela? A gente consegue, parece que ficar mais forte. Parece não, a gente fica mais forte, né? A gente fica mais forte. E como poderíamos aproveitar esses conhecimentos que nós já temos sobre Deus? Como que eu aproveito? A Yara disse, Deus é Deus, Deus é Deus. Tudo bem. Já tem Deus, já tudo. Mas como que eu aproveito tudo isso? A Maristela também já falou, o entendimento, os conhecimentos. Mas será que eu estou fazendo uso? Será que eu estou aproveitando esse Deus, esse conhecimento? Aí é de cada um. Quem gostaria de falar? Será que nós estamos, nos dias de hoje, aproveitando isso? Ou só dizemos da boca para fora que Ele é Ele? Na hora que venha as grandes coisas para nós desenrolarmos. A Joana de Ângeles, ela costuma dizer que Deus é a causa incausada. Legal, né? Deus é a causa incausada. Edna, fala, querida. Será que estamos aproveitando, Edna? Oi, bem. Estamos aproveitando, Edna? É isso que eu falo. E para mim, como senhora pessoal, quanto mais eu estudo, que eu leio, que eu vou entendendo, vai aumentando a minha fé, vou sentindo mais a presença de Deus. Para mim é uma bênção o estudo, o aprendizado sobre Deus. Entendeu? Eu acho que é só de estarmos aqui, a gente está se sentindo na presença dele, porque estamos falando em nome dele, né? É muito então, bom, a gente está sentindo essa interação, a gente está sentindo os benefícios da espiritualidade, a gente está fazendo uma coisa boa. Então, por isso o estudo é bom, porque a gente vai a caminho né? Senão a gente fica isolado, a gente fica distante, né? E a gente, ele lá distante, meu Deus, mas está tão próximo, né, Edna?
Precisa estudar, sim, é muito bom. E continuando, né, as Ô, perguntas. Beth, Alguém Beth, mais, Eleni, complementa mais alguma pergunta? Alguma coisa que as perguntas acabaram. Maristela e Ana levantaram a mão. Oba, então vamos. Pode falar, Maristela, depois eu falo. Rapidinho. Eu acho que o maior aproveitamento é essa mudança de visão que o Ricardo falou. A gente tem uma outra referência para com Deus, para com a vida. A gente já começou a ter aceitação por se responsabilizar. Tudo isso parece muito justo. Então, as nossas falhas, o mau uso do livre-arbítrio é que nos traz consequência. É quanto mais a gente se afasta das leis divinas, que são imutáveis, que são para reger toda a nossa vida, que a gente tem as consequências. Então, tudo isso, o nosso estudo, tudo que a gente teve, que a gente sabe de Deus, a gente vê de uma forma diferente, como disse o Ricardo. Então, nos dá mais aceitação, mais calma, mais esperança. É isso. E aí, Maristela, já sabe que não é um Deus que castiga, tem a lei de causa e efeito, já sabemos, tudo isso, né? Então, a gente vai, já é essa interação, nós não vamos chegar perto, nós não vamos entendê-lo, mas a gente sabe que a essência divina, como você disse, está em nós. As leis morais estão em nós, né? Ana, queremos te ouvir. Eu acho que o mais importante disso, no meu ver, não é a gente esperar o que Deus pode trazer para a gente. É a gente buscar cada vez mais chegar perto dele. Porque quanto mais a gente seguir tudo isso que a gente está estudando, a gente vai conseguir subir mais um degrauzinho e chegar mais perto dele. Porque a gente, você falou muito, né, a gente procura na hora do sufoco, e eu acho que é ao contrário, né? A gente tem que buscar ele todo instante. Se fortalecer para a hora do sufoco, né, Ana? Isso, exatamente. Se fortalecer para estarmos energizados, porque ele é energia, estarmos energizados para quando acontecer, estamos equilibrados, né? Fortes, exato, firmes, para ter... Vamos bambalear? Claro! Somos imperfeitos, nós vamos cambalear, vamos cair, mas vamos levantar. Isso que é importante. Alguém mais? Então, eu vou falar de duas propostas de Joana de Ângeles muito interessantes. A gratidão à vida é uma, e o entrega-te a Deus. Como nós começamos? Falando da vida. Quem eu sou? Né? Começamos o nosso estudo, quem sou eu? Né? E a Joana diz, o entrega-te à vida. E a gratidão a essa vida. Né? Será que nós já agradecemos a essa vida? Se agradecemos a vida todos os dias, a todo instante, agradecemos a Deus. E será que nós entregamos a essa inteligência suprema, essa entrega? Não importa. Por isso que é, porque não dá para entender o que é, quem é, não dá. Então, que é, sim, vamos entender. Uma força, uma energia que me alicerça e entender que essa inteligência suprema é algo que eu posso fazer uma entrega, eu posso me entregar. É o meu alicerce. Não é? Então,
esse quem sou eu, de onde vim, para onde irá meu corpo, quando encerrar os meus olhos, tudo isso a gente já sabe, né? A gente já sabe, assim, de onde vim, não sei. Quando, quem eu sou agora, estou me descobrindo. A gente consegue pelo autoconhecimento, muito difícil ainda, porque nós temos os nossos complexos, as nossas sombras, muitas coisas para serem trabalhadas. Para onde vou? Também não sei. Eu sei que sou um espírito imortal, sou um aprendiz, um espírito, um aprendiz da vida, a caminho da perfeição. Para onde vou? De acordo com as minhas obras, o que faço hoje. Os meus afins será o meu amanhã, certo? Então, a primeira questão, nós já vimos dessa origem que fala. E quando Kardec vai perguntando, ele já nos mostra muito claro, agora nos deixou muito claro, que não dá para ser uma figura. Através de todas as coisas, se nós temos todas essas indagações como espírito que somos, é que nós somos muito ainda ligados à matéria, certo? Mas nós somos aqueles que já, aqueles lá que caminhou lá de trás, aquele princípio inteligente, né, que veio caminhando, né, há milhões de séculos, né? Então, que vem caminhando, mas quando chega no reino, passa pelos reinos, né? No reino mineral, ele passa no reino mineral, né? Vai passar pelo reino vegetal, vai passar pelo reino animal, depois passa e chega no reino hominal, como estamos hoje, né? Ainda no reino hominal, quando primitivos, nós precisávamos de mais instinto do que razão, mas agora nós temos a razão, caminhando paralela com o instinto, certo? Ainda precisamos do instinto, mas nós já estamos mais trabalhando com a razão, porque nós temos que trabalhar a consciência, nós temos a consciência, certo? Então, e quando nós saímos lá, e nós individualizamos para sermos únicos, viemos caminhando, quem que nos fez tudo, esse aprimoramento, esse aperfeiçoamento das espécies? Como isso? Deus, das amebas, né? Do átomo ao arcanjo, como diz Kardec, do átomo, e Kardec disse isso, gente, lá para trás, antes do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, e é isso, certo? Tá? Então, estamos caminhando, não fomos assim, feitos uma varinha de condão, né? Então, tudo isso tem a mão de Deus, tudo isso tem a beleza de Deus. Em todas as obras da criação, nós vemos a beleza de Deus. E hoje nós temos razão. Antes, lá para trás, não tínhamos a razão. Mesmo quando entramos no reino nominal. Mas agora temos a consciência, né? Para ser trabalhada. Então, nós temos que trazer tudo lá do inconsciente para o consciente, para irmos buscando a individuação do espírito, certo? Aí que nós vamos subindo os degraus. Gente, 5 degraus, faltam 3, caminhamos 2, certo? Mundo primitivo, estamos no mundo de expiação e provas. Nós temos mundo de regeneração, nós temos os mundos felizes e nós temos o mundo celestial, certo?
Então, Kardec pôs mais ou menos essa categoria para vermos aonde está a nossa imperfeição. Mas é consoladora a nossa doutrina, ainda mais agora, ainda mais agora não sempre foi, mas se nós nos abrirmos para Deus, essa doutrina ela fica mais consoladora ainda. Então, não é Deus que nos consola. Teve quem disse aí, não é pedir para Deus, Ele vai nos dar. Eu vou buscar Deus para conseguir. A doutrina é consoladora, o Espiritismo é uma doutrina consoladora, maravilhosa. Mas se eu não buscar a consolação da doutrina, a doutrina só fica uma doutrina consoladora. E eu continuo falando, a doutrina é consoladora. Aí todo mundo diz, é espírita, porque o espírita é isso. Não, eu faço parte da doutrina, certo? Eu faço parte da doutrina que escolhi, mas quem faz a doutrina sou eu, somos nós. Ela é consoladora pelos conhecimentos, por tudo de bom que ela nos traz. Mas eu só vou deixar lá para ela, né? Aí eu vou na casa, porque eu não estou bem, eu busco, tenho que buscar, é claro, para me fortalecer, se eu achar que é lá que eu busco tudo, mas eu não posso deixar para que lá a instituição faça por mim. É eu que vou fazer lá na instituição, certo? Então, assim somos com todos, somos o nosso lar, por isso que esse Deus precisa estar dentro de nós. Helenir, tem alguém levantando a mão? Isso, a Rita levantou a mão. Rita, queremos te ouvir. Microfone. Rita Michelin. Fala, Rita. Microfone está fechado, Rita. Jorge avisando, temos 10 minutos. Oi. Tem 10 minutos. Eu não sei mexer muito bem com isso aqui. Mas estamos te ouvindo. Fala, querida. Não, eu não queria falar, eu bati a mão errado. Ah, tá. Desculpa. Então eu vou pedir... Imagina. Eu vou pedir para a Helenir e para a Maura se quer acrescentar alguma coisa. E como faremos na próxima? A Maura tinha comentado que segue a mesma tarefa, continuaremos, porque eu acredito que as outras coordenadoras também fizeram e poderão explanar o que fizeram. O que vocês acham, Helenir e Maura? Olha, eu queria deixar 2 perguntas que a gente pode procurar em vários lugares, inclusive na Gênese, para todo mundo poder dar uma estudadinha. Né? Então, pega o caderninho e vai anotando. Isso. Se algum dia nós chegaremos a entender a essência de Deus. É aqui mesmo. A segunda é como nós somos a semelhança de Deus. Né? A gente antigamente acreditava em Deus, como disse a Goethe, um velhinho. Né? A gente já sabe que não é isso. Em que é que nós somos semelhantes a Deus? Qual a semelhança? Então, a pergunta primeira, repete, fazendo um favor. Algum dia chegaremos a entender a essência de Deus? Segunda, como nos assemelhamos à imagem de Deus? depois eu ponho no grupo e... Maura, só isso, Helenir? Só isso. Eu gostaria de continuar discutindo, porque eu acho que ainda temos muito conteúdo. Muita coisa, é a mesma coisa. Vamos continuar, tem muito conteúdo, tem muito conteúdo. Maura, alguma coisa, querida?
Maura, Oi, Maura, seu microfone está fechado. A imagem da Maura está congelada. por que será? Acho que ela não está conseguindo se comunicar. Mas é isso que ela disse, porque tem muito conteúdo, porque vocês também fizeram a mesma coisa, tem mais gente querendo falar, a Maura também vai apresentar de uma outra forma. Até aqui tudo bem, queridos? Tem alguém querendo acrescentar alguma coisa? Podemos fazer a nossa prece? Maura voltou. Ai, Maura, quer falar alguma coisa, querida, para fechar? Abre o microfone, Maura. Entendi. Ela está dizendo que não tem jeito de abrir o microfone. Ai, tadinha. Será que não está aparecendo lá o microfoninho? Eu não te entendi, Maura, querida, mas eu sei que ela não está conseguindo abrir o microfone. Mas é isso, conversei com ela essa semana, ela disse que é assunto para a gente fazer em mais aulas, e mais estudo. Muito bom, gente, muito bom. Vou se preparando para a próxima, já estudando essas duas perguntas. A Guete, a Maura fez um sinal de positivo, ela acha que tem que ter mais aulas. Tem mais! Positivo. Olha, gente, uma pergunta, hein? Que delícia! Muito bom! Podemos encerrar? Quem faz a prece de encerramento? Vamos, estamos com Deus. Vamos fazendo a prece, agradecendo a Ele, a Jesus. Faz, Helenir. Faço. Nessa noite de alegria, de início de trabalho, nós gostaríamos de agradecer. Agradecer ao dom da vida, a oportunidade de estarmos aqui num grande grupo de encarnados, de desencarnados. Agradecer pelos inúmeros apontamentos que nos chegam a todo instante a respeito do que estudamos, as oportunidades de colocar em prática as informações que trazemos, agradecer ao anjo protetor de cada um de nós, que nos convida, nos auxilia, nos chama a estarmos estudando, a estarmos praticando, refletindo, agradecer por todos os recursos de amor que das mais diferentes formas chegam a cada um de nós. E nós tanto temos recebido, de nossa parte nos propomos a colocar em prática, a dividir com quem caminha conosco, todos esses conhecimentos e, principalmente, todos esses presentes de amor. E na próxima semana, mais entrelaçados em bênçãos, em amor, em força, possamos estar aqui para, mais uma vez, refletirmos, dividirmos tudo o que recebemos. Agradecidos, nós ainda pedimos que as nossas vibrações de amor possam chegar aos nossos irmãos que precisam e não conseguem pedir socorro. Que seu amparo, que a sua misericórdia toque
o sentimento de cada um. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, queridos. Muito bom, muito bom. Que assim seja. Boa noite, boa semana para todos vocês. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, obrigada. Obrigada a vocês, 51 participantes, que delícia. Boa Tchau, noite, obrigado a todos. queridos. vocês. Tchau. Boa semana. Boa Boa noite. semana. Bom Diana, descanso. querida, tchau. Agora. O que você fez? Maurita! Ah, agora querida! conseguiu. Ah, que Boa noite, queridas. Boa noite, meu amor. Boa noite. Vamos continuar tudo igual. A mesma coisa, viu? A você mesma falou coisa. Isso que você Isso. preparou. Vamos segurar o Deus aí. Então tá bom. Vamos que vamos. Ótimo, Maurita. Um beijo, meu amor. Fica com Beijo Deus. para vocês. Boa Tchau semana. para todos. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau, Tchau. bom descanso a todos. Bom descanso, Lê. Ué, por que ficou quando ficou chato? Não era assim. Muito obrigada, Jorge.